Então esse grau de confinamento ele é importante quando você vai trabalhar, por exemplo, com captação de água, seja para o camarão, para arroz, etc., ou com o despejo de algum dejeto numa região, porque você vai despejar um resíduo de alguma coisa numa região de alto grau de confinamento, você tem um problema ambiental ali. Então, o trabalho dele, depois eu passo a referência para o Rafael, ele passa para vocês, que eu não trouxe lá completa, mas está disponível lá para baixar na biblioteca da UFSC, lá o PDF. É um trabalho também que tem contribuições bastante interessantes, infelizmente ele não foi publicado. Eu tenho trabalho somente, sério. Tu tens? Eu tenho. Ah, legal. Eu ganhei a tese dele. Ah, legal, ótimo. Bom, aqui as componentes do transporte de sal, eu não vou falar muito. Como é que eu estou de tempo aí para você? Tempo, depende da... Ela vai voltar para Florianópolis, então... Tá, então aqui só para falar um pouquinho, lembra que eu falei daquelas componentes, né, do transporte de sal, cada uma decomposição, então tem um significado físico, né? E aqui no estuário do Tubarão a gente observa então que a descarga fluvial tem esse valor que é superior a todos os outros, né? Então isso quer dizer que ela é a propriedade física mais importante naquela hidrodinâmica, né? Então é ela que condiciona o sal que está ali, se ele vai entrar ou sair, é a descarga fluvial. Isso também se reflete nos outros estuários, tá? O Itajaí, vocês vão ver depois no outro gráfico, uma situação totalmente inversa. Ele, por ser dragado na sua porção final, ele tem uma inversão, às vezes a maior importância aqui da participação da maré, da circulação então gravitacional, da entrada da maré. Então, em alguns momentos, quando chove muito pouco, o tubarão fica assim, invertido. Tá? Então, eu poderia ter usado aqui um outro trabalho do Itajaí, que tem os valores parecidos com o do tubarão, mas eu achei legal colocar esse, porque os estuários, eles transitam entre estágios hidrodinâmicos diferentes. Nenhum estuário é assim ou é assado. Depende da descarga fluvial. Tá? Então, mesmo aqui eu fiz trabalhos diferentes no Araranguá, em momentos diferentes, e também aqui ó, os valores mudaram. O que, que aconteceu aqui? Aqui estava passando a onda de cheia, olha a importância da descarga fluvial. Aqui já tinha passado toda a onda de cheia e a maré conseguiu penetrar no estuário. Então ganhou a importância, faltou uma vírgula aqui, 7,54. Então ganhou a importância a circulação gravitacional. Então os estuários eles estão sempre transitando conforme a descarga fluvial. Isso é importante e mais característico de regiões como a nossa de micromarés. Isso não serve para o estuário da Amazônia, do Nordeste, da Bahia. Tá? Lá a gente tem uma maré muito importante. Então o comportamento hidrodinâmico totalmente diferente. Lá dificilmente você vai dizer que no estuário dominado pelo rio você tem uma maré superior a 4 metros. Ele é totalmente dominado pela maré. Tá? Então isso vale para os nossos estuários catarinenses. Bom, então aqui, esse é o diagrama de classificação de Hansen-Harper, ele é bastante utilizado na cenografia, e aqui é uma relação, então, da diferença de salinidade na coluna d'água pela salinidade média, que é dito, então, o parâmetro de estratificação, e aqui é uma relação da velocidade média da coluna d'água com a velocidade só do escoamento de superfície ali. Então, é o parâmetro de circulação. E todos os nossos estuários aqui do sul de Santa Catarina e o Itajaí, que é a minha referência, eles são classificados como tipo 4, que é o tipo cunha salina. Tá? Então, a gente só tem cunha salina quando tem vazão. Tá? Se não tem vazão, se está um período muito baixo de vazão, tem a penetração do sal e aí a vazão não vem e vai misturando de linha, daqui a pouco está tudo salgado. Tá? Então, também é uma transição de um estágio de cunha salina para bem misturado. Tá? Então, na maior parte do tempo, na média, esses estuários se comportam assim. Bom, agora falando de material particulado em suspensão. Então, aqui, a gente fez um estudo baixo estuário, ali é a região onde é dragada, no Itajaí, e o médio estuário é a região um pouco mais para cima ali, deixa eu ver uma referência, para cima da Quáquera ali,
onde não tem mais dragagem, tá? Então ali onde o estuário não tem influência da dragagem, ele tem já um comportamento um pouquinho diferente, né? Considerando que a maré penetra 70 quilômetros, e aqui eu tenho uma diferença de mais ou menos 7,5 km, então ali a gente tem uma influência da profundidade, a questão da penetração do sal, das correntes de fundo, tá? Então aqui no Tubarão, quando a gente fala de transporte de material baixado em suspensão, a gente observa uma importância ainda maior da descarga fluvial, mas já há uma contribuição mais importante da maré, que a gente não tinha lá no transporte de sal, tá? Isso provavelmente, porque nesse período a gente tinha uma coluna bem estratificada, então a gente podia passar por processo de floculação quando o material estava ali, né, no processo de decantação. Agora, há uma discussão grande, porque 25 horas não dá muito bem para ter esse tempo nessa medida. Então, a discussão aqui é que talvez o sinal acústico ele tenha pego mais material do que a garrafinha, que é uma coleta superficial, enquanto o acústico pegou toda a coluna d'água. Então, a minha estimativa do que estava entrando é um pouco diferente. Tá? Então aqui foi onde gerou uma discussão sobre a importância dessa maré aqui. A gente acha que ela é um pouco menor do que o cálculo mostrou. Bom, então vamos para o fundo, para o leito do estuário. De novo aqui o zero é ali a entrada do estuário na Lagoa de Santo Antônio, mais ou menos 24 quilômetros ali. Então a gente tem aqui nesse gráfico areia, silt, argila, a matéria orgânica é o branquinho. Então a gente estranhou que na porção ali mais retilínea do canal, mais próxima à desembocadura, a gente tem um incremento de matéria orgânica ali participando em torno de 20% da composição do sedimento, é bastante alto, né? Depois aqui a gente tem uma estação quase que totalmente arenosa, uma outra bem semelhante à anterior, aí bastante areia, depois aumenta a areia, estuário aberto, né? Então aqui a gente teve uma dúvida, porque a gente tinha um trabalho anterior com muito mais areia, que é aquele do Beltrame, 2003, estava muito mais arenoso o canal. Então, 2003, 2007, em 4 anos, aparentemente tinha mais material lamoso para poder acumular essa quantidade de matéria orgânica, né? E aqui eu tentei bolar uma figura para ver o incremento, né, a importância desse material lamoso, que aqui no trabalho anterior não tinha nada, era zero. Então você tem maior quantidade de silt aqui, de material fino, e aí ajuda nessa contribuição de lama. E aqui é só uma distribuição, né, da contribuição. Então a gente teve uma grande quantidade de estações aqui com lama levemente arenosa e uma quantidade quase igual de estações com areia levemente lamosa, como se os dois extremos, né, das composições. Cara, por que contribui essa variação, uma vez que o rio só tem nesse trajeto aí a contribuição do Capivari como afluente? Depois não existe mais nenhuma contribuição importante Não, que possa na verdade, causar essa variação de argila para cima. a contribuição mais importante vem da bacia hidrográfica, passa pela cidade, né? A do Capivari não é a contribuição de material particular de suspensão mais importante. É a que vem da bacia hidrográfica, passa pela cidade. Agora, o porquê que se depositou mais aqui, menos aqui, eu conseguiria responder se eu tivesse medição de corrente ao longo do na canal. Foz, né? Oi? RT1 lá na Foz, né? Isso. E Aqui é RT13 Foz, aqui... quase aqui no Yacht Club ali. Pois é, nesse trajeto não existe nenhuma afluente do Rio Tubarão. Pois é. Por que essa Não. variação? Mas Tem um pouco ali embaixo, tem o Rio dos Povos. Isso, tem dois aqui que descem tem dois aqui da região Aquele da... tem ali do... Aquele que é lá perto do Zelo, lá da tem. Mas é pequeno, né? Eu sei também. Eu atribuiria, por exemplo, isso está na minha tese.
quando você chega lá no fim, se você, lá perto do fim, você tem uma influência salina muito grande. E pelo efeito da tensão osmótica, ou da salinidade, você acaba tendo uma ionização maior. Então, por exemplo, se você fizer uma análise aqui no meio do Rio Tubarão, tu encontra sulfato de cálcio perfeitamente. O sulfato de cálcio, a partir da salinidade, ele desaparece, porque ele se redissolve. Eu fiquei inquieto quando ela falou a precipitação. Lá na foz do Rio Tubarão é muito difícil encontrar precipitação. Você tem a redissolução dos sais. Isso está demonstrado bastante claro na minha tese. Existem sais que chegam a média que eu encontrei, sais monovalentes, tipo tário, metais pesados, ela é praticamente 100% redissolvida. Os bivalentes estão ao redor de 60 a 75. São redissolvidos por 100. E os trivalentes é que ficam ao redor de 5. Os sais, ou óxidos, mais propriamente que se deveria falar, tetravalentes, é que tem uma redissolução muito baixa, que deve estar ao redor de 0,2 por aí. Mas eu não Ô, conseguia professor, determinar. mas essa redissolução aumenta a quantidade de íons na coluna d'água e não facilita com que a matéria orgânica flocule? Se há floculação, ela vai ser de matéria orgânica, mas não necessariamente. E, inclusive, por isso que você vai ter esse teor de matéria orgânica de repente aumentado. Uhum. Por quê? Porque parte do que deveria estar precipitado de inorgânico não está mais. Não está. Quer dizer que ela E parte porque facilita a precipitação, que é o que ela afirma. Pela minha experiência, não me parece muito lógico, não, porque eu experimentei, por exemplo, a adição de sal em material orgânico e ele se contrai, ele diminui de volume, mas ele não dissolve. É isso que eu encontrei. E é o maior perigo que eu encontro, por exemplo, na minha visão, é se a cunha salina chegasse ao centro da cidade. Porque tem regiões aqui que a área de lodo orgânico no fundo, a cerca de 12 metros, ou até bem mais superficial, ela chega a 2 até 10 metros que sai. E aí, esse lodo, se contrair, você vai ter uma subsidência da cidade inteira. Simplesmente vai mergulhar. Você pega uma proveta com um lodo desse, que eu extraí, fiz questão de pegar, e coloca 10% de sal, por exemplo, a nível do mar. Ele se retrai 45%. Imagine, em 10 metros, baixar 4,5 metros. estaria na taxa de do mar. Essas coisas que tem que ser considerado. Eu vejo certa coincidência sem uma explicação satisfatória, sem um experimento mais claro. Eu sempre digo, quem pode dar direitinho isso aí são os experimentos, porque a presença de sal, para mim, não dava muita precipitação. O problema é o seguinte: como que você vai conseguir o material de lá sem sal? Ele já está no meio do sal. O material daqui de cima, ele não se contrai, ele se contrai, ele não se dissolve. O orgânico, o inorgânico, sim. O inorgânico é impressionante porque eu até fiz e não coloquei na tese. Se tu botar 1 hora, 2 horas, 4 horas e for fazendo a quantidade de redissolvido, em 6 horas você tem a redissolução quase de tudo que tem que ser redissolver. Enquanto que, por exemplo,
a contração é instantânea, é questão de horas. E por isso que me assusta muito.